Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Bplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, 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 rapaziada. Então não perde tempo, vai lá na Bplay, aposta na vitória do Furacão hoje, se você estiver confiante. Tem outros mercados como vitória ou empate, empate anula, enfim. A Bplay tem a melhor condição para você se divertir junto com a gente, se você naturalmente for maior de 18 anos e, óbvio, apostar com responsabilidade. Meu povo, Atlético Novo Horizontino e Atlético é um jogo muito especial para um personagem em específico. Quem é esse personagem? Fabrício Peralta, um dos reforços mais comemorados pela torcida do Atlético, que ainda não estreou. Foi relacionado, viaja para o confronto importante que a gente tem no interior paulista e fica aquela expectativa. Será que finalmente chegou a hora do Fabrício Peralta receber a sua primeira oportunidade como jogador do Atlético? Eu vou ter muito cuidado para não condicionar minha análise às últimas informações que a gente tem em relação ao Fabrício Peralta, muito no sentido de faltar um pouquinho mais de querência ao longo dos treinos, e isso está condicionando a não utilização do jogador paraguaio, um jogador que chegou até a alcançar seleção paraguaia. Eu vou deixar esse assunto um pouco de lado, eu vou focar em campo e eu vou focar em bola, que eu acho que são os principais pontos para a gente abordar aqui. E eu vou ser bem sincero com vocês que eu acho que para mim é o pior momento do Peralta se relacionando, tá? Eu acho que o Peralta, nesse cenário de gerar desconfiança interna, ele perdeu um time muito importante, que foi o time de substituir o Raul. O Raul naturalmente já dava indícios que sairia do time titular. O Raul naturalmente já mostrava que não ia conseguir manter a pegada, que o Atlético precisaria de mais vida nesse primeiro volante, mais dinâmica, mais movimentação, mais qualidade de passe. E o Peralta não sendo relacionado, não sendo relacionado, não sendo relacionado. E agora o que acontece? O Peralta é relacionado quando você tem a possibilidade do Raul para jogar de camisa 5, que é um jogador que eu acho que merecidamente perdeu espaço. Só que você tem a aparição do Falcão, né? Talvez o que o Peralta não contasse é que o Falcão entraria no time, convenceu nos treinos para entrar no time, entraria no time e desse uma resposta. Ah, Thiago, então você já tá taxando o Falcão como esse titular da cabeça de área do Atlético? Hoje sim. Hoje sim. Até porque eu acho que se você mostrar o mínimo de competitividade, você já tá na frente do Raul. Se você mostrar o mínimo de competitividade, você já tá na frente de um jogador que te oferece muito pouco nesse sentido. E você ainda viu o Falcão distribuindo bons passes, tendo boa bola longa. O Atlético atacou muito no lado direito, utilizando as bolas longas do Falcão no último jogo. Então a concorrência pro Peralta aumentou. Aí vai ser aquilo. Será que o Peralta vai ter oportunidade de entrar para mostrar que pode nos ajudar? Porque aquilo, né? O Peralta ele chega muito com a grife, jogador do Cruzeiro, de seleção paraguaia. Mas a realidade é que no futebol brasileiro ainda o Peralta não decolou, né? Óbvio que o contexto do Cruzeiro na reta final da temporada passada não era dos melhores e a concorrência era muito grande. Não tem como ignorar o contexto em relação ao Fabrício Peralta. Mas é um cenário ali de um jogador que poderia se provar, poderia ser uma carga de jovialidade, de competitividade ao time do Cruzeiro, não foi? No Atlético também já começa oscilando nesse sentido. Aí você entra naquilo. Ah, mas se jogar tudo que sabe vai ser importante. Muito. Não sou maluco de dizer que não, muito importante. Você tem um volante com boa capacidade de roubada de bola, boa dinâmica com bola, capacidade de aceleração, capacidade de chegar à frente. É incrível. Mas o que falta pra gente ver esse Peralta? É contexto? É esquema tático? É saudade da família? Sabe, recentemente a gente viu, por exemplo, os jogadores paraguaios virem pro Atlético não renderem por saudade do contexto familiar. Então a expectativa pelo Peralta, eu tenho medo dela ser um pouco descabida de botar esse garoto como solução, e não que ele não possa vir a ser uma solução, porque o Peralta não chegou no futebol brasileiro ainda. A realidade é essa. O Peralta não chegou no futebol brasileiro ainda. Mas assim, ter a possibilidade do Peralta, que é um volante com mais capacidade de ter a bola, eu acho que aumenta até nossas possibilidades táticas, né? Se a gente for botar na ponta do lápis, por exemplo, um jogador de bom passe, um jogador de boa chegada à frente,
Um jogador que permitiria, por exemplo, a gente jogar com 3 volantes no jogo mais de transição. Um jogador que tem boa noção de pressionar. Então, e tudo isso que eu tô falando mostra como o Peralta pode ser útil. Tudo isso que eu tô falando mostra como o Peralta pode ser uma boa peça dentro dessa rotação. E a gente tá vendo nesse início de Série B como tá sendo importante a utilização do elenco como um todo. Os reforços que chegaram depois da primeira janela, Abraão, Renan Peixoto, já estão dando uma resposta absurda para trazer mais volume pro elenco e uma resposta absurda nos jogos. O Abraão já virou titular, o Renan já tem 3 participações em gol. Faltou o Peralta para dar essa encorpada no elenco. Faltou o Peralta para trazer esse acerto. Falta o Peralta para trazer dessa enxada nas opções do técnico Maurício Barbieri. E hoje, por exemplo, é um jogo que a gente pode, em algum momento, querer fechar mais o meio campo, uma alternativa. Uma alternativa de mais mobilidade que o Raul, né? Porque se você bota, por exemplo, Raul e Falcão, seu meio campo fica muito pesado. Você pode ter Falcão de primeiro, Filipinho de um lado, Peralta do outro. Até pra ter mais competitividade, ter mais disputa ali. Hoje vai ser um jogo pesado, cara. Hoje não vai ser um jogo fácil, não. Sabe? Então, vamos ver. Eu não vejo o Peralta recebendo oportunidade hoje, vou ser bem sincero. Não quero ser adivinha, tentar entender por antes, previamente, o que vai ser o jogo. Mas, porém, todavia, eu acredito que a gente tem boas condições ali de enxergar cenários que o Peralta se encaixa. E óbvio, ele mostrar que pode ser utilizado. E óbvio, ele mostrar que pode ser uma peça, pode ser uma alternativa. Não adianta a gente chegar aqui e ficar falando do Peralta ele não provar dentro de campo. Me decepciona muito saber que, por exemplo, o comprometimento dele não é um dos melhores ao longo dos treinos. Mas a gente já conversou aqui, tem jogador que é jogador de treino, tem jogador que é jogador de jogo. Só sei que ele tá indo para um jogo muito importante. Só sei que ele tá recebendo essa primeira chance de ser relacionado, talvez no principal jogo do ano até aqui. Em relação ao nosso principal objetivo, eu não tenho dúvida que é o principal jogo. Que é um confronto direto pelo acesso. Mas, assim, eu sinto que é uma expectativa que eu já não tenho tanta diferente do Tevez. E eu não vejo essa expectativa só por parte do atleticano. Eu vejo essa expectativa também por parte do cruzeirense, cara. É um negócio que eu fico pensando assim, eu fico refletindo. Eu sinto muito o Cruzeiro como um time em que, pô, mandou o Tevez pra cá com a expectativa de ter o Tevez de volta e simplesmente mandou o Peralta pra cá, sabe? Eu sinto bem essa diferença de feeling, eu sinto bem essa diferença de cenário. Que é uma merda, né? Mas enfim. Boa sorte a Fabrício Peralta, que ele, caso ele estreie, ele faça uma estreia incrível, que o Atlético, se Deus quiser, possa ser promovido aí para a primeira divisão o mais rápido possível, com boas opções no elenco, mostrando a força do grupo como um todo.